Ao vivo, sejam bem-vindos ao Conexão Entrevista. Hoje o bate-papo é 100% futebolístico. Vamos receber o técnico Marcelo Albino para repercutir os principais assuntos do futebol brasileiro. O Marcelo Albino, que é técnico profissional, licenciado pela CBF e que já tem um certo histórico comandando clubes de Minas Gerais, né, estado onde ele nasceu. Vou chamar aqui para a live os meus colegas. Boa noite, Léo. Me vê? Boa noite. Te vejo bem, te escuto bem. Que maravilha, então. Começar aí mais uma live. Boa. Chamar a Tainá aqui também. Tava vendo aqui, né? Já adiantar a questão do jogo do Fluminense, né? União de Santa Fé. Já falo uma coisa. Oiê, boa noite. Oi, boa noite, Tainá. Oi, Tudo bom? boa Como noite. estão? Bem, Eu tô com você? frio. Frio, Frio? Frio? frio. Pois é, eu vi que mais de 230 mil pessoas ficaram sem energia aí no Rio Grande do Sul, né? Eu fui Sim. uma por um tempo. É. Aqui onde eu moro, caí e voltava, assim, algumas vezes. Ô, Foi, Léo, mas olha não aqui nada de ficar sem, né? o que vai me acompanhar durante a Copa, Léo. Olha aqui, ó. Ah, legal aí. Conhece essa Camisa do daqui? English. É a Harry Olimpíada. Kane. O grande Famosa. furacão, gostei. Que legal, cara, essa camisa vai ser legal. Fazer uma hora Vocês têm uma essa live. de torcerem para uma outra seleção? O João eu já vejo que sim, mas o Léo, tu torce para uma outra seleção sem ser a brasileira? Um pouco, às vezes, para a Itália, mas nada assim de perder o sono. Boa noite, Marcelo. Legal. Boa noite, João Marcos. Boa noite, Léo. Boa noite. Tudo bom? Bem, eu só não sei o nome da moça aí. Tainá Ribeiro. Tainá, prazer. Boa noite também. Prazer todo meu. Joia. Começo te agradecendo, Marcelo, pela presença aqui hoje. Vamos conversar bastante sobre futebol. Ótimo, ótimo. Agradeço pelo convite, né? Seu João Marcos. E agradeço também ao Léo, a garota aí que está nos acompanhando também junto aí. Vamos falar bastante de futebol. É aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que a gente sabe fazer, né? E se Deus quiser, vai ser uma live com sucesso aí. A gente vai conseguir interagir bastante. Isso. Para concluir as apresentações, eu sou aqui do Espírito Santo, o Léo e a Tainá, lá do Rio Grande do Sul. Bom, Marcelo, o seu último clube profissional foi o Patrocinense, né, que disputou o Campeonato Mineiro de 2022 e terminou em nono lugar. Em março, você deixou o comando do time e se colocou à disposição do mercado. Por que esse trabalho não teve continuidade? O Patrocinense é um clube que não conseguiu conquistar vaga para a Copa do Brasil nem para a Série D, né? O ano passado não foi tão bem no Campeonato Mineiro, então esse ano eles só tinham um calendário só para o Campeonato Mineiro. Então eu fui só para fazer esse trabalho com eles, né? E depois, encerrando o trabalho, a gente estaria à disposição no mercado de outro clube. Certo. Tainá, você vai acompanhar o jogo do Atlético Mineiro, né? Trazer atualizações para a gente aqui. Pode já mandar sua pergunta para o Marcelo. Só para informar que tá 1-0 para o Atlético Mineiro e o jogo está no intervalo. Bom, Marcelo, boa noite. E a minha primeira pergunta para ti, eu queria saber qual é a tua referência como técnico, para ti ter se tornado técnico, e a tua inspiração, e hoje em dia qual é o nível que tu admira de técnico? Tá, boa pergunta, Tainá. Parabéns pela pergunta. Obrigada. Então, na época, quando eu iniciei, a minha referência maior era o Vanderlei Luxemburgo, né? E também tinha uma outra referência que eu gostava bastante, Muricy Ramalho. Mas agora, atualmente, né, a minha referência principal, e até compactuo com as mesmas ideias de jogo, inclusive, o Pep Guardiola, né? É um que eu me inspiro bastante pelas ideias de jogo e por ter uma proposta de jogo propositivo, que é o que eu gosto, e um jogo muito agressivo, né? Tanto com e sem a bola.
E estrategicamente eu acho ele muito, muito inteligente também, ele consegue, dentro do modelo de jogo dele, colocando as ideias dele, mas também estrategicamente se adaptando em algumas situações adversárias, né? Estuda bastante os adversários e consegue aí montar boas estratégias a cada partida. Léo, boa Legal. noite. Você vai acompanhar União Santa Fé e Fluminense, né? Trazer atualizações para a gente também. E a sua pergunta para o Marcelo. Oi, boa noite aí a todos. Antes de fazer a pergunta, até falar aqui que União Santa Fé e Fluminense está 0-0. E para quem está nos assistindo, gente, esse União Santa Fé, na minha cabeça, porque tem o Independente Santa Fé da Colômbia. São as mesmas cores, é Santa Fé, mas um é da Colômbia e um é da Argentina. Então, se eu falar Colômbia, não me xinguem, eu estou confundindo. É o Santa Fé da Argentina. Tá bom, gente? Então, por favor, é passível da gente errar isso. E com o Marcelo, eu queria perguntar o seguinte: eu vi assim que você um dos poucos, digamos assim, a minoria, que não foi jogador de futebol, né? Você sempre foi técnico. Por que você não foi jogador de futebol? Por que optou já em ser técnico? Ô, Léo, até tentei, porém não tinha tanta qualidade assim como os meus companheiros, que um ou outro conseguiu virar jogador profissional. Então, eu com 17 anos, eu resolvi não mais pensar em ser um atleta profissional de futebol e passei a pensar em continuar no futebol de uma outra forma. Então, foi a forma que eu encontrei dentro da forma que eu penso o futebol e dentro das minhas características, que eu tenho uma característica de liderança muito boa, eu entendi que eu poderia estar num cargo de liderança dentro do futebol. Então, eu comecei de 17 anos em diante a trabalhar em escolinha de futebol na minha cidade, né, e já comecei a treinar alguns garotos. Né? Com 17 anos eu já estava dando alguns treinos e, paralelamente, eu estudava e já trabalhava também, porque eu trabalho desde meus 11 anos de idade. Né? E aí, a partir daí, eu iniciei numa escolinha do meu bairro, num projeto social, né, um trabalho voluntário, e nós fizemos um grande trabalho no período aí de 2 anos, e dentro disso eu recebi meu primeiro convite, né, de uma escolinha de futebol da cidade também. Na época era uma franquia do Cruzeiro, que tinha 500 alunos na escolinha, para ser o treinador, né, principal da escolinha. E aí também recebi, então, o meu primeiro convite para trabalhar no futebol de forma remunerada. Né? E dentro disso também, o próprio dono da escolinha na época, sabendo do meu perfil, das minhas ambições, e entendendo que eu tinha característica de liderança e de seguir carreira, ele me incentivou a fazer uma faculdade de educação física na época. Né? Então ele me fez uma proposta muito boa, tinha um salário meu que ele pagava e ainda se propôs a pagar, além do meu salário, a pagar mais metade da minha faculdade, para me incentivar a estudar. Como na minha cidade não tinha faculdade de educação física, eu fazia na cidade vizinha aqui, né, que é divisa do estado de São Paulo e Minas Gerais, Poste Caldas, né? Então eu fiz na cidade vizinha de São João da Boa Vista. E aí, a partir daí, virou profissão de verdade, né? Eu trabalhei em várias escolinhas de futebol e depois trabalhei em vários clubes na base, depois só no profissional e estou até hoje, né? Então, assim, eu só não fui jogador mesmo porque eu queria mais a qualidade e não era o suficiente. Marcelo, nos últimos anos o futebol brasileiro tem servido de palco para estrangeiros, né? A gente tem visto o sucesso de treinadores como Jorge Jesus, Abel Ferreira, o próprio Sampaoli, e muito se fala sobre o atraso dos profissionais aqui do Brasil, né? Dos técnicos em relação ao futebol, né? Ou simplesmente não acompanhar a evolução do esporte, né? Quando a gente observa o que é praticado aqui no Brasil e compara com o que é praticado em grandes centros como a Europa, há uma diferença enorme. O futebol brasileiro ainda é visto muito como reativo, né, muito defensivo, pragmático, sem tanta criatividade no ataque. A gente não vê muitas equipes sabendo trabalhar a posse de bola, jogo posicional, como é observado lá fora. Você concorda com essa análise? Você acha que os técnicos brasileiros estão atrasados mesmo? E se sim, o que pode ser feito para melhorar essa situação? Então, em primeiro lugar, eu gosto de deixar bem claro, porque muitas entrevistas que a gente participa, lives, essa pergunta ela é corriqueira, né?
e deixar bem claro que, na minha visão, capacidade não tem nacionalidade, não tem sexo, tá? Não tem religião, não tem credo. Simplesmente porque, infelizmente, nós, treinadores brasileiros, tínhamos, hoje está melhorando bastante isso com os cursos da licença CBF, outros cursos pelo Brasil todo. A gente está melhorando com relação à organização das suas ideias. Então, o treinador brasileiro, em grande parte, ele tem boas ideias de jogo. É claro que cada um tem a sua própria ideia, um tem um jogo mais reativo, outro tem um jogo mais propositivo, né? Porém, tem vários treinadores com boas ideias, mas a dificuldade é organizar as ideias a nível de modelo de jogo. A pessoa sabe o que quer, mas, porém, ela não consegue organizar suas ideias, e uma falta de organização das ideias, às vezes, você não consegue transmitir de forma adequada, a nível até de uma sequência pedagógica, respeitando o desenvolvimento individual e coletivo da equipe, tá? E até a questão do entendimento daquilo que está sendo passado. Então, alguns treinadores têm dificuldade de organizar as ideias, e a partir do momento que tem essa dificuldade, você tem dificuldade de passar o que você quer para os seus atletas, e depois, dentro do próprio treino, do próprio jogo, você não consegue ter bem claro aquilo que você quer, e até o rendimento que você quer dos atletas, você às vezes não consegue obter. Então, eu entendo assim, de que está tendo um esforço muito grande hoje, né, após aquele 7-1. Aquele 7-1 para nós foi muito bom, né, a nível o quê? Dos profissionais de futebol. Né? Foi muito bom para a gente ver que a gente precisava ter uma melhora na nossa ideia de organização das coisas. Né? Então, muitos tinham dificuldade de organizar os seus princípios de jogo, né, e transmitir isso numa sequência organizada nos seus treinamentos, e isso, consequentemente, aparecer nos seus jogos. Né? Então, após o 7-1, eu vi uma preocupação muito grande de todos os treinadores brasileiros, de buscar um pouco mais de conhecimento, e principalmente a questão organizacional. Porque eu acho que a única diferença nossa para os demais treinadores aí, de outros da Europa, principalmente, que todo mundo fala, é a nível de organizar suas ideias, a nível metodológico. Tainá? Eu queria que tu falasse um pouco da tua visão, que é dentro do clube, sobre casos de jogadores que não se dão bem com os técnicos e na hora do jogo acabam fazendo corpo mole. Eu queria saber se isso realmente existe e a tua visão sobre isso. Então, infelizmente, isso acontece, né? Que se fala muito no futebol, o jogador derruba o treinador, né? O pessoal gosta de falar muito assim, né? Mas, infelizmente, tem isso também, né? Algum ou outro atleta, ele confunde um pouco as coisas e acha que o treinador, para tomar conta de uma equipe, ele tem que só fazer as vontades do atleta, né? Então, o atleta ele precisa entender e perceber, e é claro, isso cabe a nós passar também, a forma que vai passar, é que algumas decisões, sendo duras ou não, elas têm que ser tomadas principalmente pelo líder, pelo comandante, pelo treinador. Né? E mesmo que o atleta não concorde, mas ele tem que respeitar a ideia do treinador, ele tem que respeitar a decisão do treinador. Né? Então, infelizmente, tem alguns atletas que o treinador tem uma certa proximidade com ele, e o atleta, às vezes, ele não entende bem essa questão da proximidade, mistura a amizade, a proximidade que o treinador tem com ele, e em dado momento até de desrespeitar o treinador, falar coisas ou fazer coisas que não cabe, né, no ambiente de trabalho, principalmente no esporte coletivo, o qual também nós temos que entender que existe uma hierarquia. E às vezes o atleta ele confunde as coisas. E claro que isso também cabe a nós comandantes, a nós treinadores, colocar alguns limites, né, e mostrar para eles que até dado ponto eles podem caminhar aqui, nos questionar, sugerir, tudo bem, mas daqui em diante o treinador ele tem que ter o espaço dele para tomar a decisão. Léo? E como faz? Desculpa. Pode seguir, Tainá, pode seguir. Pode ir, Tainá. E como faz para recuperar um grupo nesses casos? Então, depende muito. Por exemplo, se você chega num clube e que já está tendo esse tipo de problema, trocou o treinador. Eu cheguei como treinador,
gol do Atlético Mineiro aí. Eu cheguei como treinador num clube e já aconteceu isso comigo, tá? Já aconteceu isso comigo. Eu chegar num clube, o ambiente totalmente conturbado, né? E você tem que entender o que está acontecendo. Então, o que eu costumo fazer? Eu chego num clube, eu procuro o máximo de informações possíveis, né, dentro do próprio clube. Então, eu converso com a cozinheira, eu converso com o porteiro, converso com a faxineira, converso com os membros da comissão técnica, o nosso coordenador, nosso diretor, os atletas individualmente, depois em grupo. Eu vou colhendo todas as informações, né, para saber o que está acontecendo e para eu, inclusive, não cometer os mesmos erros do treinador anterior, né, porque se ele está saindo por algum motivo de indisciplina que ele não conseguiu controlar ou porque ele perdeu a mão do grupo, eu tenho que saber o motivo e eu não cometer os mesmos erros, né? E aí você tem que tentar identificar também, Tainá, as lideranças que você tem dentro de um grupo, né? E você identificando essas lideranças facilita para que você traga individualmente essas lideranças do teu lado, né? Você converse muito com eles, explique a situação, tudo, tenta fazer eles comprar a sua ideia e através disso eles têm as ramificações, né? Então você traz individualmente, depois você traz esses líderes, que seja 4 ou 5, junto, conversa de novo com eles e depois você faz eles comprar a ideia de que eles têm que nos ajudar a convencer o grupo todo dentro daquele propósito que nós queremos dali em diante, qual é a nossa postura, qual é a nossa conduta dali em diante. Então não é fácil, tá? É um desafio muito grande, porque os maiores treinadores do mundo hoje, eles têm que ter 3 características importantes. Os treinadores mais vitoriosos do mundo hoje, eles têm 3 características importantes. Primeiro, ele tem que ser, independente dessa ordem, não é essa ordem necessariamente, mas ele, além dele ser um bom gestor técnico, um bom gestor de treinamento de campo, entender bem da modalidade, tecnicamente, taticamente, fisicamente, ele tem que ter um entendimento multidisciplinar e não só um entendimento da área dele, entender um pouquinho de cada coisa ali dentro do futebol. Além disso, e é o mais importante dos 3, uma habilidade que ele tem que ter de gerir pessoas, né? Então, interpessoal, uma gestão interpessoal, ele tem que saber como lidar com o atleta, como lidar com a imprensa, como lidar com o diretor, como lidar com torcida, tá? E o terceiro, que a gente fala muito, é uma competência intrapessoal. Ele tem que fazer a análise crítica dele, de tudo que ele faz ou que ele deixa de fazer. Então, o treinador de sucesso, essas 3 capacidades. Capacidade técnica, entender bem da modalidade, capacidade de competência interpessoal e intrapessoal. Essas 3 coisas importantes. E dentro disso você conseguir fazer com que os atletas entendam a tua ideia, tragam eles para o teu lado, e dentro disso você coloca as suas ideias, inclusive a forma de jogar também. Interessante. O Atlético Mineiro vai vencendo o Independiente Del Valle por 2-0. O segundo gol do Hulk aos 11 minutos do segundo tempo. Léo, pega daí. E aqui, antes de passar aí, agradecer o pessoal que está aqui assistindo a gente. O Jarbas Henriques Ferreira, dizendo aí, dando um oi para a galera. O Eloy Michel, Léo Costa, 1986. Tem o Paulo Mito aqui, que elogiando o Marcelo. Só feras aí. Eloy, Léo, o Mito. Paulo. E o Jarbas aqui escreveu Marcelo Resenha da Bola. Eu enrolei porque na hora que eu fui ler o comentário dele, subiu a tela. Jarbas então, é o Viola, mordomo. Trabalhou comigo no clube aqui da cidade, inclusive, Poste Calço Futebol Clube. Que bacana. Eu queria seguir na mesma caminho que você estava falando da pergunta da Tainá, mas do seguinte, muita questão de imprensa e torcida. Porque às vezes um clube de futebol, o que acontece muito quando vai para um jogo, as pessoas que estão lá, torcedor ou imprensa, muitas vezes não vê o que acontece nos bastidores, né? Sim. Tudo bem, tem a questão que a Tainá falou, que às vezes derrubar treinador, jogador ruim, mas às vezes tem aquelas outras situações, por exemplo, às vezes o jogador está com um problema em casa, você tem que descobrir, sei lá, o cara está com a mãe mal e não consegue treinar direito, problema de lesão, às vezes o que treinou
ali não rendeu em campo. Ah, por que o técnico insiste tanto com o cara? Porque no treino o cara rende, o cara às vezes tem uma liderança maior. E muitas vezes, esse tipo de coisa, às vezes a torcida da imprensa não entende, que é mais o lado humano da situação, né? Eu até Sim. queria perguntar assim, como é que é nessa parte que você falou que de gerir a imprensa e a torcida, de entender assim, tentar entender mais o lado humano, muitas vezes, tem jogador, não expor, claro, mas tem jogador que tá com um problema particular, eu tô tendo muita lesão, vocês têm que entender a pressão que tem, às vezes tem dirigente querendo passar por cima de coisa. Como é que é também essa, às vezes falta para a imprensa e para a torcida ter um pouco mais essa consciência, talvez? Então, o que que acontece? Nós temos uma cultura resultadista, né? É, E isso aí, ela parte de fora para dentro. Então, o torcedor, a imprensa, o próprio diretor, o próprio presidente do clube, são as primeiras pessoas a fazer uma cobrança muito grande em cima dos atletas e do treinador por conta do resultado imediato. Nós sabemos que aqui no nosso país é utopia a questão de tempo para trabalhar, tempo para se colocar suas ideias, né, para que tenha os resultados adequados, uma sequência de bons resultados e não ter uma oscilação. Ah, você ganhou 1 ou 2 jogos, você é o melhor treinador, você é o melhor jogador, você tem a melhor equipe, e depois perdeu uma, perdeu 2 ou 3, já muda tudo de figura, né? E aí eu costumo falar isso muito para os atletas, né? Os mesmos que ganharam o jogo, aquele tal jogo, são os mesmos que perderam, mas não é porque perderam que desaprenderam como joga futebol, ou porque eles são muito ruins, ou porque nós temos que jogar na lata do lixo todo aquele trabalho que foi feito. A primeira coisa que nós precisamos ter é convicção daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente planejou e está executando. Agora, é claro que nós precisamos, no dia a dia, nas entrevistas, no próprio treinamento, transmitir uma confiança, uma credibilidade, tanto para a diretoria, quanto para a imprensa e para o torcedor, do trabalho que está sendo feito. Agora, é claro que você foi muito bem na sua colocação de que imprensa e torcida, principalmente, eles não sabem a fundo os problemas que nós estamos tendo no dia a dia ali, porque muita coisa a gente não deixa vazar também para a imprensa, não deixa vazar para torcedor, para a gente tentar blindar o nosso trabalho, tentar blindar o atleta, principalmente aquele atleta que está com dificuldade. E aí tem atleta que está com problema, o rendimento dele cai, mas às vezes ele está com problema em casa, que o filho dele está doente, às vezes foi para o hospital, e a mulher ligando, mandando mensagem, e o cara preocupado. Tem cara que não consegue separar uma coisa da outra. Tem gente que consegue, entendeu? Agora tem gente que não consegue. Então, esse atleta, às vezes, ele não te fala. Se você não trouxer ele para o teu lado, e você não mostrar para ele que você, além de ser um profissional de futebol, e ele também ser um profissional de futebol, nós estamos falando de ser humano, né, que ele pode confiar, que ele pode trazer o problema, a gente tenta resolver junto, entendeu? E fazer a gente correr para ele e ele correr para nós também, né? Mas para você atingir um nível de confiança, né, do atleta contar algumas coisas da vida pessoal dele, né, e até um problema que pode estar atrapalhando ele dentro do campo, não é da noite para o dia, requer muito trabalho, requer dia a dia, requer muita conversa, requer muito olho no olho e transmissão de confiança. Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes com lesão, com o próprio problema particular em casa, e que às vezes afeta no nosso rendimento. Às vezes você escala o cara, a mesma função que ele fez no jogo passado, às vezes ele vai fazer nesse jogo também, mas às vezes ele não consegue, porque às vezes o psicológico dele não tá bom. Então, assim, o treinador, ele tem que ser muito expert na questão psicológica. Não adianta ser um treinador só de campo, que só monta bons treinos, só dá bons treinos, só organiza bem taticamente o time, mas ele não entender de gente, não entender de pessoas. Marcelo, como funcionam os cursos que a CBF oferece para a formação de treinadores e por quais etapas você teve que passar para conseguir a licença Pro e qual a diferença dela para a licença A, que o ex-jogador Kaká conseguiu recentemente? Perfeito. Então, a CBF ela tem a licença C, a B, a A e a Pro. São essas 4 licenças. A licença B, a C, é para professores de escolinha de futebol. A licença B é para te habilitar a ser treinador de categoria de base, aqui no Brasil. A licença A é para você ser treinador profissional de qualquer divisão, só para competições nacionais.
né? E a licença Pro, você pode trabalhar em qualquer país do mundo, em qualquer divisão, né? Então ela te habilita a fazer trabalhos internacionais. Então essas são as diferenças de uma licença para outra, né? E a licença Pro, que é o último estágio, que é o que eu estou agora, é a licença que vai me habilitar a retornar, por exemplo, eu já fiz trabalho internacional, né, na Rússia e na Coreia do Sul, a retornar a fazer trabalhos internacionais também, né? Inclusive, essas licenças a gente vinha pedindo muito para que democratizasse um pouco mais essas licenças, para facilitar para que mais gente possa ter acesso, e de duas formas, né? Melhorar a questão da regionalização delas, não centralizar só na Granja Comari, porque tem gente que mora lá no Nordeste, vai ter que ir lá no Rio de Janeiro fazer, né? Então, a gente pediu, e eles estão fazendo em vários estados já, para facilitar a questão do transporte, ficar mais próximo às pessoas fazerem. Aí o outro pedido foi a questão do custo, que é uma licença muito cara, né? E aí isso limita um pouco os profissionais a fazer. Eu tenho amigos meus que são excelentes profissionais, mas não têm licença CBF, porque não tem condição financeira para fazer, certo? E a gente sabe que se eles tivessem como fazer, seriam grandes profissionais que agregariam muito no nosso futebol. Então isso ainda falta um pouquinho, mas a CBF está fazendo todo um esforço para tentar melhorar isso aí também. Tainá? Eu queria saber de ti qual é a relação entre o técnico e o empresário dos jogadores. A gente sabe que às vezes o empresário ele dá uma forçada para o jogador ele poder começar a jogar mais seguido, força com o técnico, força com a direção. Queria saber como é que é a tua relação, como que tu lida com isso? Então, é uma pergunta excelente, Tainá, porque assim, essa questão da relação do treinador com o empresário, você tem que ter uma relação muito sólida, com relação também a dar limite. Então é assim, no meu caso, eu não tenho muita relação com o empresário de atleta, e assim, eu ponho empresário para falar com quem contrata no clube. Eu simplesmente peço o atleta que eu quero, mas eu não cuido de ficar ligando para empresário, ou o empresário ficar toda hora me ligando para poder contratar jogador. Então, no clube, tem uma pessoa responsável por isso, né, que é contratação, que é o diretor de futebol, e alguns clubes chamam gerente de futebol. Essa é a pessoa responsável em fazer a contratação, mas só que, é claro, sempre com o aval do treinador. Então, mesmo que o empresário seja meu amigo, eu passo o contato do empresário para o diretor, do diretor para o empresário, eles conversam entre eles, eu não entro no mérito da questão, eu só falo que eu quero o atleta porque ele atende dentro das ideias de jogo, ele atende dentro das necessidades que nós vamos ter. Nada mais do que isso, não tem uma relação mais profunda com relação a dar abertura para o empresário ficar questionando se o jogador dele jogou. Léo? Legal. Só vou complementar que a pergunta da Itainá é excelente, o papo é bom, gente, mas cuidado também para não só demonizar empresário. Claro que empresário tem uma parcela imensa de culpa, mas a gente sabe de história, que às vezes o time vai bater na porta do empresário. Às vezes o empresário que nem mexe com futebol. Eu estou falando de time grande, de Série A de brasileiro. Já soube que os caras vão lá bater em porta. Então, às vezes o empresário está lá na dele e os dirigentes começam a chamar, começam a endividar, então começa a dar poder. Também é importante só esclarecer isso. Então, o que acontece? Um empresário, sem ele a gente não consegue viver no futebol, sem o empresário, porque ele que detém um atleta, né, e muitos deles, os melhores atletas estão na mão deles, então a gente precisa saber lidar com eles, saber tratar bem eles, entendeu? Saber tratá-los, claro, colocando algumas limitações, e você foi muito feliz, muitos clubes procuram um empresário, e o próprio treinador também, o treinador está precisando de um jogador aqui, e o jogador, ele sabe que é de empresário tal, e ele tem um bom acesso com aquele empresário. Ele pega o telefone e liga, eu preciso daquele jogador, você não consegue fazer um esforço para trazer ele para mim, para me ajudar aqui e tal, não sei o quê. A gente precisa deles para nos ajudar com relação a isso. Então, assim, você foi muito feliz na sua colocação, porque o empresário não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que faz o trabalho dele e ele tem que receber pelo trabalho que ele faz, né? A forma dele, a relação com o clube, a relação com o atleta. Mas nós precisamos dele, porque ele vai fornecer o material humano que a gente precisa. Legal, agora... e aí eu ia fazer a pergunta... Oi, desculpa, João. Pode seguir.
Não, e aí eu queria falar em cima outra coisa também sobre. Você falou que você é de Poços de Caldas, né? Para quem não sabe, você já mencionou que é uma cidade na divisa ali de São Paulo e Minas. Muitos casais antigamente iam para Poços de Caldas fazer lua de mel. Isso era muito comum e é um lugar muito bom para quem gosta de comer, né? Comer doce. A gastronomia é excelente. Tem até uma pracinha ali que vendia muitos doces bons. Eu esqueci o nome da praça, você deve saber melhor. Praça Pedro Mas Santos, enfim, Praça dos Macacos. as Praças dos Macacos. Eu tenho uma história boa, mas não dá para contar aqui dos macacos de lá. Mas isso vai ficar para uma outra hora. Depois você... Mas aí, então, aí eu queria falar sobre isso. E Poços de Caldas, um tempo atrás, teve até a Caldense que chegou na final do Campeonato Mineiro, né? Até perdeu de uma forma um pouco polêmica ali para o Atlético Mineiro o título, naquele lance bem de impedimento que. Não estou dizendo que roubou, não, mas aquele lance difícil para arbitragem. Do jogo, né? Oi? Do jogo. Do jogo. Isso. E a Caldense agora tá disputando a Série D do Brasileiro. Eu sempre achei que a Caldense parece que talvez tivesse algum projeto de subir mais e tal. E o futebol aí, se pegar do sul de Minas, o Boa Esporte já teve melhores momentos. Agora tem o Pouso Alegre, que a gente está vendo o que vai virar. Eu queria saber assim, como é que você vê a questão do futebol aí do sul de Minas e até da Caldense. A Caldense pode uma hora estar numa Série C, numa Série B, porque a cidade, eu acho que é famosa, atrai as pessoas, o time já fez boas campanhas. Sim, então, o que que ocorre? Eu já trabalhei na Caldense, na época no Sub-20, né? Eu fui treinador do Sub-20. Trabalhei também no Poste Caldas aqui, Futebol Clube, por 2 vezes, em 2011 e 2017, como treinador principal do profissional. A Caldense, o que eu vejo é que ela foca toda a sua energia no Campeonato Mineiro, tá? Ela contrata pro Campeonato Mineiro, ela monta um elenco forte, mais pesado, é mais oneroso financeiramente no Campeonato Mineiro. E Copa do Brasil, né? Agora, a Série D, ela sempre faz parcerias, ela sempre coloca alguns jogadores aí que não foram muito utilizados no Mineiro, que às vezes são mais jovens, alguns atletas de outros empresários que estão trazendo algum recurso para o clube, na Série D, né? Então, para não gastar muito. Então, eu não vejo essa intenção da Caldense de subir para a Série C, B e A no momento. Anos que já está acontecendo isso, agora a gente está vendo de novo, né? Inclusive é o último da chave, né? Mas a preocupação deles é formar time forte para o Campeonato Mineiro. Tá, e os outros ali, por exemplo, ali do volta, o RT, Pouso Alegre, como é que você vê? Então, Pouso Alegre, inclusive, Pouso Alegre estava 20 anos sem disputar nenhuma competição, né? Estava inativo. Em 2018, retornou e eu que fui o treinador, né? Eu que fui o treinador do retorno do Pouso Alegre, né? Em 2018, e inclusive ajudei muito lá com relação à reestruturação do clube, a organização dos departamentos do clube, né? Juntamente com o presidente, ele me fez esse clube na época. E eu procurei ajudar, né, organizar bem o clube em todos os departamentos, e hoje o clube está, né, graças a Deus, na primeira divisão, tá indo muito bem, está jogando a Série B já também, Copa do Brasil, legal. Mas o Pouso Alegre já tem ambição. O Pouso Alegre já está com ambição em todas as competições que ele entrar, ele tentar chegar, né? E ele não focou só no Mineiro, ele focou no Mineiro, na Copa do Brasil, na Série D. É claro que os recursos ainda não são tudo aquilo, né? Porque é um clube que faz pouco tempo que retornou, mas é um clube que está se estruturando, já tem o seu próprio CT quase terminando, né? Tem um estádio lá que cabe muita gente. Na época, em 2018, a gente tinha um público, uma média de quase 6 mil, média, por jogo. Isso era a segunda divisão de Minas, que é a terceira que a gente chama, né? Então é assim, a gente colocava muita gente, é um povo apaixonado. O Boa Esporte, ele é um clube que assim, não vem num bom momento, né, das competições anteriores. Agora que ele, no Campeonato Mineiro, ele está ali na ponta da tabela, né, tá indo bem, né, o treinador Gabardo. Mas é um clube que deixou cair muito, né, aquela qualidade que tinha antes, aquela ambição. Mas eu acredito que eles ainda continuam tendo ambição, talvez algumas escolhas de atleta, algumas coisas que talvez eles não tenham tido sucesso na montagem. Né? O RT, que já é de Patos de Minas, que já é mais perto de onde eu estava, né? Eu estava no Patrocinense, aquela região do Triângulo. O RT é um clube que também, como a Caldense, não investiu agora para a Série D do Brasileiro. Tá? Então é um clube que entrou para participar, para cumprir
o compromisso da vaga, né? Porque senão é punido, mas não montou equipe assim para brigar, para almejar alguma coisa na Série D, não. Mas no Mineiro, eles tentaram, né, montar uma equipe forte, competitiva, mas não foram tão bem. Marcelo, o técnico Tite já avisou que não permanecerá na seleção brasileira, mesmo em caso de título na Copa do Mundo. Alguns nomes vêm sendo especulados. A imprensa falou em Pep Guardiola, do Manchester City, só que ele já meio que desconversou. E mais recentemente foi ventilado o nome de Emanuel Pellegrini, do Real Betis, da Espanha. Você tem alguma preferência? Você acha que seria bacana se um técnico estrangeiro assumisse a seleção brasileira? Ou a gente tem algum profissional aqui no nosso país capaz de assumir esse desafio? Então, para mim hoje o Tite é o melhor treinador brasileiro que nós temos em atividade, tá? Essa é a minha opinião particular. Mas ele já comunicou que não vai continuar, espera que ele não continue mais com o título, né? Com o Hexa. E eu ficaria muito entusiasmado se fosse o Pep Guardiola, tá? Só que aí tem um adendo. O Pep Guardiola, ele sempre trabalhou em clube, não em seleção, porque as ideias de jogo dele são muito boas, porém elas requerem tempo para ser inserido, né? E seleção não te dá tempo para você treinar, para você ter o grupo na mão no dia a dia, né? Igual se tem num clube. O máximo que você precisa dar é uma semana ou 10 dias para você preparar a sua equipe para alguma competição importante, né? Que você fique imerso ali. Ou no caso da Copa do Mundo, que vai ter um período maior antes aí, pré-Copa. Mas eu acho muito pouco. Então, talvez o Guardiola tenha essa dificuldade, ou ele tenha que se reinventar, né, a nível de ideias, a nível de forma de passar as ideias também, para que ele consiga ter êxito em seleção, ou que seja brasileiro em qualquer outra seleção. Pellegrini eu acho um bom nome também, né? Ele vem de bons trabalhos, mas hoje, assim, se a gente tiver que escolher um treinador brasileiro para assumir a seleção brasileira, o que nós temos aí é o Cuca, tá? Por números, por resultado, eu acho que teria que ser o Cuca. É um futebol muito ofensivo, né? Um futebol bem propositivo, e é uma pessoa que já tem muita bagagem. Em todos os clubes que ele passa, ele faz bons trabalhos. Eu acho que seria um bom nome também. Você conhece o Cuca pessoalmente, né, Marcelo? Sim, pessoalmente, a gente é companheiro de classe, né? Foi companheiro de classe agora na licença Pro, né, da CBF, então deu para conhecer ele melhor no dia a dia, né? Como pessoa, principalmente, é um grande ser humano, e os números dele diz também que é um grande profissional, né? É um profissional de grandes conquistas, então, tanto Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, ele é fantástico, né? Tem os seus números aí, a gente tem que respeitar também. No ano passado ele deixou o Atlético Mineiro alegando problemas pessoais. Algumas pessoas especularam, né? Disseram que ele teria deixado o Atlético porque queria sair por cima, estava com medo de acontecer alguma coisa e depois manchar o que ele já tinha conquistado até então. Pelo que você conhece do Cuca, qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que realmente ele saiu por problemas pessoais? Então, ele não entrou nesse mérito da questão conosco lá no curso, né? Ele ficou comentando muito sobre isso. Mas eu acredito assim, né? Se a gente for pegar no histórico de outros trabalhos que ele fez, aconteceu isso também em outros clubes, né? Que ele, no momento que ele conquistou, ele deve ter sentido que não era mais momento de continuar, porque o que acontece? Quando você está num clube que você tem conquistas e você começa a sentir tudo mesmo, que aquele é o momento de sair. Porque dali em diante, talvez você não vai conseguir tirar mais do teu grupo, né? Ou às vezes o ambiente possa estar desgastado de alguma forma. E aí é uma das formas de você sair por cima, né? Ele já fez isso em outros clubes e conquistou, né, bons resultados. Então a gente tem que respeitar também, né? Agora, se foi decisão de problema familiar ou não, aí ele não deixou bem claro para nós lá, não. Certo. Tainá? Eu queria saber sobre o futebol feminino. Se tu acha que tem alguma diferença entre treinar homens e mulheres? Sim, tem diferença. Eu já fui treinador de futebol feminino, né? Inclusive mais lá para o início da minha carreira. A gente tem toda uma diferença dos hormônios, né? Dos hormônios também. O feminino e o masculino é bem diferente. Então,
tem a questão hormonal que você já tem que tratar diferente, algumas questões de treino, você tem que direcionar um pouco mais uma situação para treinar mulheres, outra situação para treinar os homens. Com relação à capacidade de entendimento das coisas, e até a questão de ser mais, de tomar decisões, de ser mais atitude nas suas coisas, as mulheres, elas são mais. Né? Então, por exemplo, você passa uma atividade para a mulher, às vezes ela tem alguma dificuldade coordenativa, né? Porque em alguns momentos os homens, principalmente com as pernas, muitos deles têm mais coordenação do que as mulheres. Porém, as mulheres, elas são mais dedicadas, elas entendem um pouco melhor o jogo, né? Em alguns momentos entrou agora o Ricardo Belli aí, que entende muito bem do futebol feminino, era o treinador aí do time do Palmeiras, né, profissional, e inclusive trabalhamos junto, ele era meu auxiliar técnico no Serranense em 2018, e o Ricardo sabe muito bem do que eu estou falando, então tem uma certa diferença sim, e também tem a questão comportamental psicológica, né, porque as mulheres, em muitos momentos, você não pode falar igual você fala com o homem, porque no treino, num jogo. Entendeu? Porque às vezes o homem nem sente muito o que você falou para ele e tal. Você falou, entrou aqui, saiu ali, ou ele fica bravo com você, tudo beleza, mas tenta provar lá. Dependendo da mulher, ela sente, ela chora. Então, elas são muito mais emotivas, elas sentem muito mais. Tainá, teve alteração no placar do jogo do Atlético? Não, continua 2-0. Tá. Léo, sua pergunta. Queria que você mencionasse, você também chegou a ter 2 trabalhos em São Paulo, né? Você teve na Ponte Preta, no Velo Clube. Eu queria que você falasse como é que foram essas passagens como é que foram suas passagens por esses 2 clubes? Na verdade eu tive mais clubes lá, né? Então, se for pela ordem, o Velo Clube na base, depois foi no profissional, né? Recentemente, mas depois foi Mojimirim na base, Ponte Preta 3 anos, como treinador lá, de 2013 a 2016, na base. Depois eu fui para a Esportiva de Guaxupé como treinador do profissional, mas aí já é Minas. Mas falando de São Paulo, eu fui para José Bonifácio, depois eu fui para São Carlos como treinador da Copinha, né, da Copa São Paulo 2017. Né? Aí depois eu fui para o Taubaté, fui para o Linense também, tudo no profissional. Então, assim, deu uma rodada boa ali no estado de São Paulo também. Mas, assim, deu para fazer grandes trabalhos, né? O trabalho mais longo que eu fiz ali foi na Ponte Preta de Campinas, né, 3 anos, de 2013 a 2016. Ali a gente conseguiu, em 3 anos, ali revelar bastante garotos que hoje já estão jogando profissional na Ponte Preta em outros clubes do Brasil e do mundo. E também nós conseguimos, na época lá, ter boas conquistas de títulos. E uma coisa que eu não abria mão, né, quando eu estava na base, ou na escola de futebol ou na base, era fazer um acompanhamento escolar, que isso aí me marcava muito no meu trabalho também. E eu acredito muito que você desenvolvendo o cognitivo do atleta, ajudando ele na questão também da escola, você consegue trazer isso para o seu trabalho e ter um melhor rendimento. E também era questão de honra para mim chegar no final do ano, da minha equipe, se eu tinha 30 atletas, os 30 tinham que passar de ano. Legal, muito interessante. Eu só queria dar um adendo que atualizou agora para mim. E tá 2-1. O Independente Del Valle acabou de fazer um gol. O William Andrés Vargas. Perfeito. Marcelo, eu queria falar agora sobre o calendário do futebol brasileiro, que é sempre muito apertado, mas neste ano as coisas estão piores, porque é ano de Copa do Mundo, a Copa será no final do ano, então quer dizer que todos os torneios domésticos têm que ser encerrados até novembro, né? Até ali o início de novembro. E assim, todo ano a gente discute o que poderia ser feito para enxugar o calendário, talvez extinguir estaduais, aumentar o período de pré-temporada e focar mais no início do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, o que você propõe, se você é a favor de acabar com os estaduais ou não. Então, na verdade, alguns clubes já têm conseguindo utilizar algumas alternativas para os estaduais, né? Para que eles tenham uma pré-temporada adequada a nível de tempo, para eles prepararem a sua principal equipe para as competições do ano todo. Eles colocam a equipe de aspirantes, né, sub-23, para iniciar os estaduais, né, ou até para disputar o estadual todo, priorizando mais as outras competições. Eu acredito que assim, nós
nós temos um calendário muito cheio, a gente não consegue extrair do atleta o melhor dele, porque a gente não consegue nem recuperar ele direito para o próximo compromisso, para o próximo jogo. E também o treinador ele tem o tempo só de passar as ideias dele na pré-temporada, que também já é curta, e aí depois, durante o campeonato, durante a temporada, ele se preocupa mais no quê? Em recuperar o atleta para o próximo jogo. Né? E aí são situações que a única forma que você tem, às vezes, é de corrigir em vídeos, de conversar mais com o atleta com relação a algumas questões individuais e coletivas da equipe, né? E aí, vindo para a questão de calendário, nós precisamos o quê? Eu acho que se a gente fizer uma adequação do calendário europeu, né, isso já vai ajudar um pouco, né, na questão do nosso calendário, a gente seguir algumas ideias que eles têm lá a nível de calendário e até adequar mesmo. No meio do ano, né, que acabam os campeonatos lá, né, e uma temporada, e a gente fazer como eles fazem lá. E até facilita para os atletas que servem a seleção brasileira. Né, facilita bastante a gente enquadrar, organizar, padronizar o calendário para que todo mundo consiga ter uma organização melhor do seu calendário de futebol e também consiga extrair melhor dos atletas o rendimento deles, né? Porque hoje cobra-se do atleta, cobra-se do treinador, do dirigente, resultado, mas a gente sabe que se o atleta tivesse muito mais descansado, ele conseguiria produzir muito mais. Tem, né? Eu queria saber quais os primeiros passos para quem quer ser técnico. Precisa fazer algum curso antes de chegar no curso da CBF? Qual foi os seus primeiros passos? Então, eles têm todo o nivelamento, né, que eles fazem quando você manda o requerimento para a vaga. Né, eu, por exemplo, eu já entrei direto na licença B, não precisei fazer a C. Então, eles fazem toda uma análise curricular sua. Né, eles pedem um currículo, pedem várias coisas lá, documentos, e aí eles fazem uma análise daquilo que você está mandando. E uma das exigências que eles têm é que você seja um ex-atleta ou que você tenha cursado faculdade de educação física, tá? Para que você possa ingressar ali, almejar uma vaga em uma das licenças. Aí depois você mandou todo o currículo seu, mandou toda a documentação que eles exigem, eles vão ver que nível que você está para você entrar, ou direto na B, ou direto na A, ou tem que começar na C, para depois ir subir no nível. Mesmo que, no meu caso, eu fiz a B direto, eu precisei fazer 3 matérias da C, que eles chamam de nivelamento, para eu poder fazer a licença B. Tu foi direto, então, para o curso da CBF? Não teve nenhum curso antes que tu fez para poder ser técnico? Não, eu já fui direto porque eu já tinha o curso de educação física. Tá? Mas não só o curso de educação física que me levou na licença B, mas eu precisava também ter um currículo, né, já ter trabalhado antes para eu já ir direto para B. Senão eu teria que ter o curso de educação física e mesmo que eu não tivesse feito nenhum trabalho no futebol, eu teria que começar na licença C primeiro. Léo? Interessante. Aqui acho que agradecer o pessoal que tá curtindo aqui. Valquíria Barber, eu acho que o Marcelo conhece bem, né? Mulher é mais sensível. Minha esposa. Sim. O Walter Alex falando, boa noite, professor, você é fera. O Alisson Alex você conhece, né? Ex-atleta do Corinthians, você ajudou ele pra caramba. Sim, trabalhamos junto na Ponte Preta. Ah, que bacana. Obrigado aí, ó. Brasília. Muito bom jogador. Isso. O Alisson, pela audiência. Eu queria fazer uma pergunta ali também, falando do Sul de Minas, que eu queria saber se tem influência ou não no seguinte sentido. Porque Minas Gerais é um estado diferente, por exemplo, para quem está em São Paulo, Rio ou Rio Grande do Sul, porque o Sul de Minas não torce assim para o Atlético e para o Cruzeiro. O Sul de Minas tem muita torcida de São Paulo, a região ali de Juiz de Fora torce muito para os times do Rio, e a gente sabe que em Poços de Caldas tem muita gente que tem torcida bastante de São Paulo. Isso na hora, você acha que ajuda da torcida a abraçar mais o time da cidade? Por exemplo, pode ser Caldense, Pouso Alegre. Porque, por exemplo, um time do Rio Grande do Sul, daqui onde a gente está, que joga uma Série A de gauchão, a torcida, às vezes, da cidade está esperando mais vir o Grêmio e o Inter para eles poderem ver ao vivo do que o time em si. E, por exemplo, você acha que isso muda em Minas? Porque eles não têm uma ligação com o Atlético e Cruzeiro, e ali eles não têm um time maior competindo no mesmo estadual. Você acha que isso ajuda a torcida a apoiar mais? Você percebe isso?
Então, colocação muito feliz da tua parte, porque é o seguinte, no nosso caso aqui, tem essa questão da distância, porque o nosso estado ele é muito grande, né? Então, nós estamos aqui a 500 quilômetros de BH. E aí a gente não tem uma relação muito grande com os clubes de lá. Então, aqui, esse pedaço nosso aqui do sul de Minas, quase ninguém torce para Atlético, Cruzeiro e América. Né? Vai torcer para o time da cidade, certo? E torce para o time do estado de São Paulo, como você falou. Só que é claro que, assim, muitos aqui também, ao invés de torcer para a Caldense ou para o Poços, eles torcem mais para o Corinthians, mais para o São Paulo, mais para o Palmeiras, do que para o próprio clube da cidade. Então, tem essa questão também. Né? Mas, assim, com relação à comparação de ter mais atleticano, cruzeirense ou americano aqui, aí sim facilita bastante a gente ter mais o torcedor local mesmo aqui para o time da cidade. Agora, até um adendo, voltando naquele assunto nosso do calendário, você me lembrou aqui, a situação de Minas Gerais é muito difícil, porque assim, por ser um estado muito grande, a gente vem disputando competições aqui em Minas, com 3 jogos por semana. Você joga fim de semana, quarta, fim de semana, quarta, fim de semana, quarta. As viagens aqui são muito longas. Não é igual no estado de São Paulo, que é o estado, você faz uma viagem de 1h30, máximo 2 horas, que é uma cidade pertinho da outra. Minas, você tem que atravessar o estado para poder jogar. Entendeu? Então, por exemplo, daqui em Belo Horizonte de ônibus vai dar quase 8 horas de viagem. Né? Daqui em Tombos vai dar 12 horas de viagem para jogar um jogo do Campeonato Mineiro. Aí você joga em Tombos no fim de semana, aí depois você tem que ir lá quarta-feira, no meio da semana que vem, jogar lá em Valadares, que é longe pra caramba, mais 12 horas. Então, assim, é bem difícil também. Então, até na questão da elaboração do calendário, o Campeonato Mineiro teria que ser jogo só fim de semana. Para poder dar tempo de recuperar os caras, você não consegue ver. Você gasta muito tempo só na viagem. E a viagem, ela não descansa o atleta, desgasta o atleta mentalmente e fisicamente, porque dentro do ônibus é difícil. Para as pessoas terem uma ideia, Minas Gerais é do tamanho da região sul inteira do Brasil. Pegar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é Minas Gerais. Sim, muito grande. E as estradas não são tão boas também. Dificulta mais ainda. Perfeito. O Léo, não sei se o Léo tá aqui, a gente tava fazendo um trabalho recente, não sei se o Léo tá aqui, o Meia, mas o Léo sofreu isso com a gente agora lá, essas viagens longas lá. Sabe o que nós estamos falando? É isso. Marcelo, o Brasileirão 2022 já teve 7 demissões de técnicos em 6 rodadas. A mais recente delas foi de Humberto Luzer, que estava no Atlético Goianiense. No ano passado, criou-se a regra de que os clubes só poderiam trocar de técnico uma vez ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas essa regra foi derrubada, né? Ela tinha uma brecha, que se a saída fosse em comum acordo, estaria liberado. Você é a favor da imposição desse tipo de limite aos clubes para poder diminuir essa dança de cadeiras? Porque quase toda rodada a gente tem visto demissões de técnicos e isso, na maioria das vezes, não leva a nada. Então, o que acontece? Na minha opinião, primeira coisa, com relação à regra, que tinha, agora já não tem mais, muitos de nós, treinadores, a gente aceitava essa questão do comum acordo. Nós somos os principais responsáveis pela CBF aceitar os clubes a voltar atrás nessa decisão. Né? Porque vários treinadores aí aceitou fazer comum acordo na época. Né? E aí começar a usar essa brecha, aí favorecia muito o clube. Né? E assim, eu sou favorável a ter essa limitação, sim, porque assim, o clube, muitos deles não têm respeito pelo trabalho do treinador, né? Não dá tempo para ele trabalhar, e enquanto o treinador está trabalhando, e às vezes eles não estão gostando do trabalho do treinador, já estão ligando para outro, já tem até outro fechado já, está esperando só o jogo do fim de semana, um empate ou uma derrota já vai e já tira o cara. Entende? Então, é assim, não tem esse respeito. Mas só que nós, treinadores, infelizmente, a gente precisa ter uma união maior. Nós precisamos ser uma classe mais unida, sabe? E eu vejo que em muitos momentos, nós, treinadores, a gente pensa só na gente e não pensa na classe. Se a gente começar a trabalhar em prol da nossa classe, em prol dos nossos direitos, a gente consegue coisas melhores do que cada um brigando sozinho. Né? Então é assim, eu sou favorável a ter a regra, sim, de limitação, não sou favorável a essa liberação, porque os clubes fazem do jeito que eles querem, sabe por quê? Porque eles não têm planejamento, muitos deles não planejam, tá?
não planejam contratação, contrata o treinador pelos números, mas não sabe nem o que ele quer. Às vezes ele quer o treinador pelos números, mas mas o treinador teve bons números, mas ele era um jogo reativo. Mas o cara que está contratando ele gosta do jogo propositivo. E aí contratou só pelos resultados. Aí vai assistir o treino do cara, vai assistir o jogo, ele está só reativo. Aí começa a achar ruim o treinador, começa a querer mandar embora. Então, nós precisamos o quê? Melhorar de cima para baixo. Então, eu costumo dizer muito que o processo nosso está invertido, né? Nós precisamos melhorar primeiro quem manda na gente. Precisamos qualificar primeiro os dirigentes nossos para que eles contratem com mais critério, com mais entendimento os seus treinadores, para que os treinadores possam, juntamente com eles, contratar os melhores jogadores e aí sim fazer o melhor trabalho em conjunto. Só que não. Muitos dirigentes, eles estão ali porque são patrocinadores do clube ou porque é amigo de alguém. Não são pessoas preparadas para o cargo que ocupa. Agora que nós estamos vendo uma preocupação maior, uma mudança maior, isso aí a CBF mesmo levantou essa bandeira, tendo muito curso de gestão técnica para tentar preparar quem manda na gente. Porque você está preparado para o cargo que você ocupa como treinador, você prepara os seus jogadores, você toma as decisões do campo, mas lá em cima, muita coisa, eles te barram, mas te barram sem ter conhecimento. Entendeu? E aí você chega você tem poder até aqui. Daqui em diante são eles. É isso. Marcelo, quero te agradecer bastante pela sua presença aqui hoje. Foi muito bacana bater esse papo contigo. Infelizmente, o Instagram só nos permite ficar aqui ao vivo 1 hora. Quero dizer que as portas estão abertas para você voltar mais vezes e desejamos todo sucesso na sua carreira. Perfeito, agradeço muito, né, pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Né? Eu tenho certeza que vocês vão crescer ainda mais, a página vai crescer muito mais, né? E o que depender de mim, eu estou sempre à disposição também. E esse bate-papo nosso aqui não vai parar por aqui, né? A gente vai continuar tendo contato aí, né? E parabenizar você, João, pela iniciativa, o Léo também, a Tainá por ter participado aqui e vocês terem feito excelentes perguntas, né? Que acrescentaram muito para quem participou aqui, né, para quem viu a gente. Tá bom? Agradeço a todos, que Deus abençoe vocês. E também agradecer o pessoal que entrou aí. Um abração para todos vocês que entraram aí e participaram. É isso. Tainá, você quer arrematar o assunto? Teve gol lá no jogo do Atlético? Teve um gol agora no finalzinho do segundo tempo. Finalzinho do jogo, o Savinho fez o terceiro gol. Isso. Léo? Dos acréscimos. Quer arrematar, Léo? Isso. Aqui, o União Santa Fé Fluminense está 0-0. Grêmio Criciúma 0-0. Coragem para quem foi nesse frio ver esse jogo na Arena. E aqui, agradecer as palavras do Marcelo, bate-papo, desejar sorte na carreira, e o Walter Alex aqui falando, ó, que ele voltou lá dos Emirados Árabes e pedindo para fazer parte do seu próximo time aí. Show de bola. Valeu, gente. Boa noite, um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Abraço pro Walter que tá me mandando um abraço.